Agora você vai aprender o que é e como funciona o módulo fiscal eletrônico e o SAT. Esses dois equipamentos, eles possuem um funcionamento muito semelhante. Mas primeiro, o que é MFE? MFE significa Módulo Fiscal Eletrônico. E o que significa SAT? Sistema Autenticador Transmissor. Os dois equipamentos, o MFE e o SAT, eles servem para enviar para a Cefaz os dados de venda da empresa por meio de um arquivo chamado cupom fiscal eletrônico. Esse cupom fiscal eletrônico ele substituiu o antigo cupom fiscal emitido pelas impressoras fiscais, também chamadas de SF. Eu vou exemplificar como funciona o equipamento utilizando aqui o MFE, tá? Os dois funcionam praticamente da mesma forma. Os dois possuem um local para ligar a energia, se você observar aqui, um local para ligar o conector de energia, uma USB para conectar ao computador. Só assim é dada a comunicação, ele precisa estar conectado via USB ao computador para que o software consiga se comunicar com o equipamento. E ele possui duas entradas de rede, para quê? Para que o equipamento se conecte à Cefaz para poder enviar os cupons fiscais eletrônicos nele armazenado. E como funciona essa geração e o envio do cupom fiscal eletrônico? Bem simples, vamos lá. Primeiro de tudo, o software que é homologado para enviar esses cupons fiscais eletrônicos, ele irá fazer o processo de venda normalmente e na finalização o software irá compilar esses dados e formar um arquivo chamado XML. Esse arquivo XML ele contém os dados da sua venda completos, com os dados de produtos, os dados do cliente, todos os dados que você informou no momento da venda. Ele pega esse conteúdo, manda para esse equipamento, por isso que precisa estar conectado, manda para esse equipamento e o equipamento, tanto o MFE quanto o SAT funcionam da mesma forma. Esse equipamento irá validar os dados, irá autenticar os dados, irá complementar os dados, pois esse equipamento ele estará vinculado à empresa, ao contribuinte, então ele irá complementar com os dados da empresa e irá gerar o arquivo oficial, digamos assim, o arquivo do XML do cupom fiscal. E ele pegará esse arquivo e ele irá assinar com um certificado digital próprio que está dentro do equipamento. Depois que assinar, a conclusão do envio do cupom fiscal foi feita e ele irá dar resposta para o software dizendo ok, seu cupom foi enviado e o software assim poderá fazer a impressão do cupom e a empresa poderá entregar esse cupom ao cliente. Então assim que funciona o envio do cupom fiscal. Agora, quais as diferenças entre o módulo fiscal e o SAT? Primeiro, o SAT é um equipamento utilizado no estado de São Paulo, até então, e o MFE, até então, utilizado no estado do Ceará. Qual a diferença básica entre eles? Primeiro, em diferenças físicas. Notem que o equipamento SAT ele é um pouco menor, porque ele possui menos coisas físicas, digamos assim, do que o MFE. Primeiro, o MFE ele possui uma bateria. Caso caia-se a energia do estabelecimento, ele continuará ligado, ele possui uma autonomia bacana para que ele continue, o estabelecimento não pare. Depois, ele tem algumas outras coisas como GPS. A GPS serve para a Cefaz identificar em tempo real onde o equipamento está. Acelerômetro serve para identificar, por exemplo, uma queda. Se eu soltar um módulo, só para vocês terem uma ideia, ele tem um equipamento de proteção. Se eu solto ele de 1 metro de altura, ele sabe que está caindo e antes de cair ele desliga para manter a integridade das informações, não comprometer os arquivos que estão armazenados nele. Uma outra diferença que o módulo fiscal tem do SAT é isso aqui. Ele possui uma entrada para chip 3G, 4G, para que, caso seu estabelecimento não possua comunicação com a internet ou sua internet caia, você pode inserir um chip de dados e ele automaticamente irá utilizar esse chip para envio dos arquivos para a Cefaz. Outra diferença é que o módulo fiscal eletrônico, além de possuir os cabos de conexão de rede, ele também possui o Wi-Fi. Então, caso você queira configurar a conexão do seu módulo na internet sem fio do local, também é possível. Porém, o recomendável é que seja conectado via cabo, porque o Wi-Fi é instável e a comunicação pode demorar a ser efetuada com a Cefaz.
Os dois possuem um armazenamento. Lembra que eu disse que eles validam e eles armazenam o XML? Então, eles armazenam para de tempo em tempo enviar essa informação para a Cefaz. Então, caso você esteja sem internet, vai funcionar normalmente, o seu estabelecimento não irá parar e ele vai continuar vendendo de tempos em tempos quando ele encontrar a internet. É tanto que ele possui vários LEDs na frente mostrando o status de cada coisa e tem um para a internet, comunicação com o fisco. No momento que ele encontrar comunicação com o fisco, ele irá transmitir todos os cupons fiscais. Algumas outras diferenças é que o MFE foi desenvolvido para o estado do Ceará e ele funciona em comunicação com um software chamado integrador fiscal. Para a comunicação com os dois equipamentos, além de estar conectado no computador, eles precisam de um driver de comunicação. A diferença entre o MFE e o SAT é que o SAT, o driver, é do próprio fabricante. Cada fabricante possui um driver de instalação. O MFE possui um driver da Cefaz do estado do Ceará, comum para todos. Então, uma das primeiras diferenças. Segundo, no estado do Ceará, possui-se um software chamado integrador fiscal. O integrador fiscal ele serve para mediar a comunicação entre o software emissor de cupom fiscal e o módulo fiscal eletrônico. Porém, hoje também existe a comunicação direta. Existem dois tipos de driver de MFE. Existe o driver de MFE que utiliza-se a comunicação com o integrador fiscal e existe o driver MFE que utiliza-se a comunicação direta com o módulo fiscal. Porém, o uso do integrador fiscal ainda é obrigatório no estado do Ceará, porque existem outras informações que têm que ser enviadas para a Cefaz e o envio só se dá por meio do integrador. Mas aí você me pergunta, Luan, quais são os possíveis problemas que podem acontecer com esses equipamentos? Existe um comum, que é o travamento. O teu equipamento ele pode travar, simplesmente travar. E como você pode proceder? Se o seu equipamento, que não é o caso desse, tiver uma chave de liga e desliga, você pode desligá-lo, esperar um momento, ligá-lo novamente. Se o seu equipamento como esse não tiver essa opção, existe aqui um botão chamado Reset, que pode se utilizar para resetar o equipamento. Você aperta, segura, aguarda um pouco, solta o botão, a chavinha, e o seu equipamento irá resetar. Caso ele não possua nenhuma dessas duas opções, no caso do MFE que possui bateria, o correto é deixá-lo desligar. Descarregar e desligar para que haja o reset caso o seu equipamento trave e não tenha como voltar a comunicação com ele. No caso do SAT, você pode, se ele possuir bateria, desligá-lo, numa chavinha, caso ele tenha. Se ele não possuir bateria nem chavinha, você pode puxá-lo da energia e ele irá desligar. Depois você conecta novamente na energia e ele irá ligar. Outro problema que pode acontecer com o MFE é o driver MFE de comunicação ficar vermelho. Caso você não saiba, quando você instala o driver, ele fica verde quando há comunicação com o módulo e vermelho quando ele não consegue se comunicar com o módulo fiscal. Então, uma coisa que pode acontecer é o módulo estar conectado no computador, mas mesmo assim o driver ficar vermelho. O que deve ser feito nesse momento pode ser a reinstalação do driver MFE ou a verificação se o equipamento realmente está conectado no computador. Outro problema comum que pode acontecer, o integrador fiscal parar de responder. O integrador fiscal é um software, ele pode também travar. Então, se ele não estiver respondendo, o correto é fechar o integrador e abrir novamente para que ele restabeleça a comunicação com o módulo fiscal e com o software. Outro problema bastante comum que acontece, um problema chamado módulo fiscal violado. Uma coisa que pode acontecer é o seu módulo levar uma queda, o seu módulo levar uma pancada, ou algo que ele interprete como tentativa de abertura. Nisso, ele vai acontecer uma coisa chamada violado. Todas as luzes do módulo eles começarão a piscar, que significa que o módulo está com problema. O procedimento correto, então, é enviar o teu equipamento até uma autorizada para que seja efetuada a troca do seu módulo fiscal. Outro problema que pode acontecer, o módulo fiscal pode estar sem comunicação com a internet. Então, o que deve ser feito é ver se o cabo está corretamente conectado. Caso o seu módulo esteja conectado ao Wi-Fi, verificar a Wi-Fi do estabelecimento e, por último, verificar se o estabelecimento realmente está com internet. Outro problema que pode acontecer é que tanto o MFE
quanto o SAT, eles podem não conseguir comunicação com a Cefaz e ficar com um LED aceso chamado CFE, que significa que estão com cupons fiscais pendentes para ser enviados. Então ele está pendente porque ele não conseguiu comunicação com a Cefaz. Então verifique a internet do estabelecimento, verifique se o módulo está corretamente conectado, se o cabo que está conectado ao módulo também está conectado a um equipamento que transmite a internet, se está tudo configurado, verifique todos os detalhes. Agora que você já entendeu o que é e para que servem esses dois equipamentos, entenda agora como se funciona o início do processo. Para esses equipamentos eles serem utilizados, eles devem estar ativados. O processo de ativação muda um pouco para cada equipamento. Primeiro eu vou falar sobre o MFE. Para ativar o MFE, primeira coisa, o contribuinte deve solicitar à contabilidade o processo de vinculação. O que é isso? Cada módulo fiscal, assim como também o SAT, eles possuem um número de série. Este número de série ele fica atrás do equipamento e cada equipamento possui um número de série único. Isso é o que garante a vinculação. Então o contribuinte irá solicitar à contabilidade a vinculação do número de série do equipamento ao CNPJ da empresa. Após isso, utiliza-se um software para a ativação do equipamento. Nesse software, ele irá solicitar algumas informações. Quais são elas? Primeiro, a assinatura da software house. Essa assinatura da software house é um código alfanumérico bem grande que é gerado utilizando a assinatura da software house, a assinatura digital da software house, o CNPJ da software house e o CNPJ do contribuinte. Com tudo isso, ele gera-se uma chave bem grande e essa chave ela vai ficar vinculada ao equipamento. Então, lá no software de ativação, solicita-se essa chave, depois solicita-se o CNPJ e alguns outros dados do contribuinte, ou seja, da empresa que comprou o módulo fiscal, e solicita-se um código de ativação. Esse código de ativação é importante utilizá-lo e guardá-lo, pois ele serve para tudo na comunicação com o módulo. Utiliza-se o padrão de 1 a 9. Ao concluir a ativação, o módulo fiscal já vai estar apto a uso e já efetuar vendas. Já o processo de ativação do SAT em São Paulo é um pouco mais simples. Basta utilizar o software de vinculação e de ativação do fabricante, onde ele vai pedir os mesmos dados que eu falei anteriormente no módulo e o seu equipamento já estará ativo e apto para uso. Lembrando que antes de emitir o teu primeiro cupom fiscal, verifique os dados fiscais dos seus produtos, verifique se toda a tributação está correta, verifique se o cadastro da sua empresa no software está devidamente cadastrado, se as informações estão corretas, pois essas informações irão para o módulo fiscal irá gerar o cupom fiscal com esses dados e enviar para a Cefaz. Então, preste atenção. Se você gostou desse vídeo e quer ter acesso a mais conteúdos desse tipo, não se esqueça de deixar o teu like, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, segue a gente no nosso Instagram, @si.informática, segue a gente no nosso canal do Telegram, para você ter sempre acesso em primeira mão os nossos conteúdos. Lembrando que o link das nossas redes sociais está aqui abaixo da descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima.